tá rolando uma sacanagem com o Ganso. Eu tô começando a achar que tá rolando uma exposição negativa desnecessária pro cara, pô. Vamos lá, dia seguinte, de cabeça fria, depois de uma boa noite de sono, eu vim aqui conversar com vocês sobre alguns assuntos do que aconteceu no clássico de ontem, o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. E a pergunta que eu deixo pra você aqui é: o que o Fluminense precisa fazer pra poder eliminar o Vasco, vencer o jogo e se classificar pras quartas da Copa do Brasil? Aí você vai responder do outro lado, lógico. Gol, Dé. Tem que fazer gol. Fazer gol. Não pode tomar gol também, né? Tô vendo que tá rolando uma discussão entre vocês também, muito grande, se os resultados de empate, são 5 empates seguidos, tá, pessoal? 5 empates seguidos, desde o último jogo pré-Copa contra o Cruzeiro, e depois, nos 4 jogos oficiais que o Fluminense fez pós-Copa, mais 4 empates, totalizando 5 empates. O Fluminense não ganha de ninguém, mas também não perde de ninguém. Só que o empate não ajuda em nada, né? Se a gente empatar de novo contra o Vasco, na próxima quarta-feira o jogo vai pros pênaltis, e aí é loteria. Então, eu tô vendo uma discussão muito grande de a culpa é do Zubeldia? Pra mim tá? Mas eu tô vendo muita gente falar assim, ó, não pode falar do treinador. A equipe tá criando. Os jogadores de frente estão desperdiçando muitas oportunidades. Não é o Zubeldia que faz gol. Bom, enfim, isso é assunto para debate de horas. Talvez numa live aqui eu possa debater isso novamente com vocês. Mas eu queria trazer alguns pontos aqui do que funcionou e do que não funcionou ontem, tá? Tô gravando esse vídeo aqui no dia seguinte do primeiro jogo contra o Vasco. A defesa funcionou. Então, assim, por incrível que pareça, o setor que mais preocupava, pelo fato do Fluminense estar jogando com a terceira dupla de zaga, digamos que a quinta e a sexta opção entre os zagueiros, né? Você tem ali Thiago Silva e Freitas, você tem James e Milan, que sempre entravam, e o Ignacio, o Igor Rabelo, principalmente, quase nunca eram utilizados. E por incrível que pareça, o Ignacio foi o melhor do jogo, na minha opinião, e na opinião de muitos de vocês também. O Ignacio fez uma bela partida. Então, isso mostra, talvez, um erro do Zubeldia, que quase não utilizava o Ignacio. A gente vê o Freitas falhando sequencialmente, jogo após jogo, e o Ignacio dificilmente tinha uma oportunidade, só jogava quando o Fluminense jogava com o time reserva. O Ignacio foi muito bem, melhor do jogo do Fluminense. Pra vocês verem como é que o jogo foi ruim, né? Como é que o jogo teve o nível técnico muito baixo. O nosso zagueiro, que não jogava nunca, foi o melhor da partida. O companheiro dele, o Igor Rabelo, que não jogava há 6 meses, foi muito bem também. Deu ali, cometeu alguns erros normais, jogador sem ritmo de jogo, muito tempo sem atuar, mas teve uma atuação muito segura também. O Guga na lateral direita, pra mim, foi o segundo melhor do jogo, ou pelo menos o segundo melhor do Fluminense, né? Também teve uma atuação muito boa, confirmando ali a sua titularidade nessa temporada. O Guga ganhou a titularidade. Só que o ataque não funciona, cara. A gente achava que a defesa era o problema no jogo de ontem, a defesa funcionou. A gente achou que o ataque estava resolvido com a entrada, com a volta do John Kennedy. E o John Kennedy desperdiçou uma chance clara. Ele não pode perder aquele gol. Eu dei até uma nota 6 para ele ontem, no pós-jogo. Só que depois que acabou o pós-jogo, eu fui assistir os melhores momentos e tal. Cara, o John Kennedy fez uma grande partida. Fez uma grande partida. Pivô, fez muito pivô, velocidade, tabelou, protegeu bem a bola, finalizou 2 ou 3 vezes no gol, sendo a principal dela aquela cara a cara com o Léo Jardim. Léo Jardim, depois da marca do pênalti ali, JK tinha o gol todo aberto, podia tentar uma cavadinha, alguma coisa, chutou em cima do Léo Jardim, fez bem o giro, mas na hora da conclusão. E um ponto que eu trago pra vocês aqui o Fluminense cria muito pouco. E aí eu já vou puxar um gancho, tá? O Fluminense cria muito pouco. O pouco que a gente cria, a gente não pode desperdiçar assim, gente. E aí o problema da falta de criação passa pelo treinador. Eu concordo quando você fala assim, Dezão, mas o time finalizou 25 vezes, não foi o caso ontem. Ontem foram 10 ou 12.
Finalizou só 2 no gol. Léo Jardim só fez 2 defesas. Então, assim, quando você cria muito e os teus jogadores desperdiçam muito, como foi o caso contra o Bahia, que o Fluminense chutou 25 bolas e 10 no gol, 10 defesas do Ronaldo, aí eu concordo com você que o problema, pelo menos, não é só o treinador. Talvez passe por ele por fazer as escolhas erradas e tudo mais. Mas não é só ele. Mas no caso do jogo de ontem contra o Vasco, 2 chutes no gol é muito pouco. O treinador ele tem que criar situações para fazer com que os seus jogadores finalizem o máximo de vezes possível. E aí, se ele finaliza o máximo de vezes possível e não consegue converter nenhuma, aí é culpa dos atletas, não do treinador. Não foi o caso ontem. O Fluminense cria pouco, passa pelo treinador, e quando finaliza, finaliza mal, passa pelos jogadores. Então, eu acho que o problema tá tanto com o Zubeldia quanto... Que isso? Eu não perguntei... Ô, Siri. Ô, Siri, a Siri tá falando aqui sozinha, maluquinha, né? Ela quer participar do vídeo, gente. A IA aqui do iPhone tá falando aqui. Mas eu não te chamei na conversa não, filha. Fica na tua aí, tá? Então, assim, pessoal, até perdi o raciocínio aqui, cara. Então, você começou a falar aqui sozinho. Hein? Então, eu acho que o problema do Fluminense passa, obviamente, pelo Zubeldia e passa muito pelos nossos atacantes também. Na coletiva, ele foi perguntado sobre Hulk e John Kennedy se eles podem jogar juntos. E aí, ele respondeu que sim. Sem entrar em detalhes, ele falou sim, tudo é possível, tudo pode acontecer. E aí eu pergunto pra vocês, beleza, pro Hulk e o JK jogarem juntos, alguém vai ter que sair do time. Esse alguém seria Canóbio ou Savarino? Porque é um dos dois. Porque ele não vai jogar no 4-4-2. Eu sei que você vai falar assim, não, Dezão, mas o ideal mas ele não vai fazer, cara. Uma coisa é o que você quer. Outra coisa é o que a gente sabe que ele vai fazer. Então, assim, vamos criar um mundo real e não um mundo perfeito. O mundo real, ele vai continuar no 4-3-3. Então, você vai ter que tirar ou o Canóbio ou o Savarino. Quem você tiraria do time? Canóbio ou o Savarino? Vai botar o Savarino no banco de reservas, com o Lúcio Costa não jogando absolutamente nada há meses. Você tiraria o Canóbio, você tiraria o Savarino, você tiraria o Lúcio e botaria o Savarino no meio e o Hulk do lado. O que você faria? O que você acha que o Zubeldia vai fazer? Tô vendo muita gente ontem pra hoje criticando demais o Canóbio. É verdade, o Canóbio, como atacante, é um 0 à direita. Não é um 0 à esquerda, é um 0 à direita. Ele, como centroavante não, como atacante, ele é periclitante, ele é muito fraco. Mas ele tem uma função tática no time. Eu sei que isso vai te irritar. Falei isso agora, você, André, mas ele é atacante, ele tem que fazer gol. Eu concordo com você, pô, não briga comigo, não. Só que a gente tem que chegar ao futebol do jeito que ele é. O Fluminense, ele tá 2 jogos sem tomar gol, né? Sofria gol todos os jogos. A gente jogou 3 tempos. Segundo tempo contra o Bahia, o Thiago Silva saiu ali aos 15 minutos, entrou o Igor Rabelo. O Ignacio já tava. Então, Ignacio e Igor Rabelo jogaram juntos 3 tempos dos últimos 4. O Fluminense não sofreu gols. Parece que acertamos a parte defensiva. Olha, com a terceira dupla, hein? Com a terceira dupla. Agora você precisa acertar a parte ofensiva. Só que o futebol não é um bloco defensivo e um bloco ofensivo. Futebol é um conjunto. A marcação ela começa pelos atacantes. E o Canóbio faz essa função muito bem. Então, se você quiser enxergar o Canóbio só como atacante, ele é um 0 à direita, que é a faixa de campo que ele ocupa. Se você quiser enxergar a importância para o equilíbrio do time que ele dá, ele tem que ser mantido no time, na minha opinião. Vai tirar ele e botar só o Riquelme, é a única opção que tem. Ou o Serna, como o Zubeldia fez ontem. Aí eu pergunto pra vocês, o que o Serna agrega no time do Fluminense hoje? O que o Serna faz melhor do que o Canóbio? O Canóbio não faz nada no ataque. O Serna também não. O Canóbio ajuda muito na recomposição defensiva, na marcação e na retomada de bola. O Serna faz isso? Não, não faz. O Riquelme vai fazer isso? Não, não vai. Se você estiver pensando exclusivamente em atacar, eu botaria o Riquelme no lugar do Canóbio numa eventual substituição durante o jogo. Mas não ele como titular. Pelo menos não na minha opinião.
Então vai ter que sobrar alguém do outro lado pro Hulk poder entrar. Sai o Savarino. Mas eu não tiraria o Savarino do time. Eu deslocaria o Savarino pro meio campo, começaria com o Lúcio no banco, e se for o caso, se o Zubeldia quiser o Hulk e o John Kennedy jogando juntos, seria do lado esquerdo. Eu não faria isso. Pra mim o Hulk é banco. Pra mim o Hulk é banco. Tem que começar no banco. E aí, se o jogo tiver 0-0, o Fluminense for buscar a vitória, aí sim o Hulk pode entrar ao longo do segundo tempo. Outra coisa, o Fluminense tá com um problema de criação muito grande, né? Destaquei esse ponto aqui ainda agora. Ontem ele tirou o Lúcio, tirou o Savarino, parece que tomou uma pancada, saiu mancando, e escolheu o Nonato. Cara, isso aí me impressionou. Na coletiva, o Zubeldia disse que o Nonato pode fazer a função de 8 e a função de 10. Que o Nonato pode jogar de volante e pode jogar de meia. Desde quando o Nonato é meia? Desde quando o Nonato é armador? Zubeldia tá descobrindo a lâmpada agora? Nonato eu acho até um bom jogador, tá? Um jogador mediano, nota 6, não compromete. Dificilmente você vai ver o Nonato decidindo um jogo a nosso favor. Mas eu não lembro do Nonato decidindo o jogo contra a gente. Quer dizer, entregando uma bola, paçocando, errando e originando um gol do adversário. Não lembro, tá? Se o Nonato já deu alguma entregada aí que originou um gol adversário e uma derrota do Fluminense, deixa nos comentários aí. Eu não lembro. Então, ele é um jogador que não decide partidas, já até decidiu algumas vezes, já fez alguns gols importantes aí, é raro, mas faz. Mas paçocar pra fazer o Fluminense perder, não. Eu acho o Nonato um jogador importante pra você ter no elenco. Eu não desgosto do Nonato, não. Acho ele até um bom jogador. Pra compor ali, entrar, ajudar. Agora, pô, você tá pressão de criação. Você tem o Ganso no banco. Você bota o Nonato e não bota o Ganso. Aí você... o Ganso acabou. Cara, eu também acho. Com todo o respeito e carinho que eu tenho pelo Paulo Henrique Ganso, gosto daquele cara de verdade. Mas eu gosto mais do Fluminense. Eu amo o Fluminense, né? Eu não coloco nunca nenhum jogador acima do clube. Ok? Então, assim, eu gosto muito do Paulo Henrique Ganso. Não tô querendo aposentar ele. Se ele quiser seguir a carreira dele em outro clube, eu entendo. Então, assim, também acho que não dá. Porém, entretanto, todavia, o Zubeldia relaciona o cara. Então, assim, eu não sei qual é a opinião de vocês, mas eu tô começando a achar que tá rolando uma sacanagem com o Ganso. Eu tô começando a achar que tá rolando uma exposição negativa desnecessária pro cara, pô. Se o time tá precisando de criação, você tem ele em campo, no banco. Você bota o Nonato pra criar e não bota o cara. Se o cara tá sendo relacionado nos últimos 6 jogos seguidos, contando os amistosos, e ele nunca entra, pô, tá começando a rolar um esculacho com o cara. O Ganso tem história no Fluminense. O Ganso tem história no Fluminense. Ele não merece passar por isso. Se não vai utilizar, beleza. Não tô falando que ele tem que ser titular, que ele tem que entrar também, não. Então não coloca nem o cara no banco, irmão. Se você sabe que você não vai utilizar ele, não vou botar, não confie, não dá mais, fisicamente não tem condição, é muito lento, só toca a bola pra trás, não quero. Beleza, não relaciona. Porque eu acho que tá rolando uma exposição desnecessária. E o Ganso não merece isso não, tá? Se o Hulk, que não tem nada no Fluminense, todo respeito ao Hulk também, tá? Ele é ídolo lá do Atlético Mineiro. Ele tem a história dele no futebol, eu respeito, mas no Fluminense ele é mais um. Só mais um. Torcida não tem nenhum carinho, nenhum vínculo. Também não odeia, não desgosta. Chegou agora, não tem ligação, vínculo nenhum com o Fluminense. O Hulk tem oportunidades, o Hulk joga, mesmo estando abaixo da crítica. Porra, o Ganso, na minha opinião, não merece passar por isso, tá? Então eu deixo essa reflexão aqui pra vocês. Se o Fluminense não tá criando nada, você tem o Ganso no banco de reservas e você bota o Nonato pra criar, o Nonato vai conseguir na criação fazer mais do que o Ganso. O Ganso tá tão mal assim, então beleza, não relaciona ele. Tira ele do banco. Rescinde o contrato, libera. Eu acho que ele não merece passar por isso não, tá? Essa é minha opinião.
Queria saber a sua. Lembrando que eu não tô defendendo aqui que o Ganso tem que jogar, que tem que ser titular. Nada disso. Eu acho que fisicamente já deu pra ele desde o ano passado. Tá? Não só pra ele, né? Pra alguns jogadores desse elenco aí. Mas ele realmente, nesse futebol intenso, futebol moderno, que chamam de futebol moderno, tá cada vez mais, eu acho que realmente ele perdeu muito espaço. Agora, não precisa humilhar o cara. Não precisa deixar o cara no banco, ver todo mundo entrando, improvisa na função dele, mas não coloca ele. Não, aí não. Aí eu acho que é desnecessário, tá? Minha opinião. Queria saber a sua, deixa nos comentários. Valeu? A gente se encontra em breve. Não esquece não de deixar o like e se inscrever no canal. Tá bom, galera? Tamo junto, forte abraço. Até a próxima.